Olá, você já sabe que a linguagem pode ser entendida como expressão do pensamento, dos nossos sentimentos. A linguagem pode ser compreendida como instrumento, veículo de comunicação e também a linguagem ela é interação. E eu quero conversar com a Milka Czerny neste momento, perguntando a ela, para a gente começar aqui o nosso bate-bola, Milka, que implicação você vê quando a gente compreende que linguagem é também interação? Porque a linguagem como expressão, como comunicação, é algo meio que já do senso comum, mas a linguagem é também interação. Que implicações você vê na leitura, na escrita, na fala, na oralidade, quando a gente entende que linguagem é também interação? Com essa noção de linguagem como interação, a sensação que a gente tem é de que as coisas ficam mais redondas, ficam mais completas e complexas, né? Então, o que eu falo, eu não falo por falar, sem pensar nas consequências, sem considerar quem é o meu interlocutor. Sim. Então, quando eu parto do princípio de que ela é interação, o outro me interessa muito, né? Então, é diferente de a linguagem como expressão do pensamento. Então, essa noção, essa concepção, ela é muito autocentrada, né? A linguagem como interação, você está considerando, compartilhando, contando com o outro. E aí entra, por exemplo, a questão da intenção, né? Como algo muito importante a ser observado, né? Quando eu falo, eu tenho uma intenção, é importante que o outro perceba também, para além do meu texto, quais são as minhas intenções. Então, quando a gente se regula por meio da interação, quando há esse movimento, né, essa sintonia, essa regulação, a linguagem, a comunicação, ela fica mais clara, ela fica mais apropriada, né? Ela fica com uma qualidade maior, né, do que se você não tivesse considerando o outro. Se eu quero chamar a atenção de alguém que fez algo que eu considero ainda não adequado, mas a minha intenção é estimular, é não desanimar aquela pessoa. Então, quando eu vou falar com aquela pessoa, como é que eu repreendo, ou eu não vou repreender, eu vou apontar alguma fragilidade, mas quero estimular? Tem a ver com isso? Ou seja, a minha intenção vai fazer com que o meu tom de voz, as palavras que eu escolho, ajude a pessoa a perceber que eu estou chamando a atenção em relação a um ponto que precisa de melhoria, mas eu não quero que ela desanime, eu não quero que ela se aborreça. Estou falando bobagem ou algo por aí mesmo? Perfeito, é isso aí. Tá certo. Exatamente. Você me fez lembrar de uma história que eu ouvi há pouco tempo, Dalier, de um especialista em avaliação brasileiro. O sobrenome dele é Lucchesi. Ele contando a história da vida dele, de como foi a trajetória escolar, ele disse que era um repetente contumaz. Repetia de ano, e pegou um professor que modificou a vida dele. Esse professor fazia isso que você está falando, esse exemplo que você deu. Então, ele falou que não conseguia escrever uma linha. E o professor deu assim, olha, 67 alunos numa sala, escrever sobre a gota d'água, um pingo d'água, o tema era esse. E aí ele escrevia uma linha, levava para o professor, falou assim, muito bom, o professor disse. Né? Essa coisa de você estar falando, a gente pode até, esse professor podia até chamar a atenção dele, mas estimulando, esse exemplo que você deu. Mas esse professor, ele já começava com muito bom. Mas eu penso que você pode desenvolver ainda mais essa primeira linha. Você já ouviu sobre uma figura de linguagem que se chama metáfora? Olha, metáfora é isso, isso, isso. Uma gota d'água, um pingo d'água, aí vai lá, tenta. Aí o aluno voltava, aí escrevia 5 linhas, mas isso para uma redação escolar é pouca coisa ainda. Aí o professor, nossa, viu como você conseguiu? E aí ia. Então, é isso que a gente tem que pensar, que seja na profissão que for, na família, resolvendo problemas assim da vida civil comum que todo mundo tem, tudo que a gente fala atinge, né, o outro, tem
por objetivo alguma coisa. Então, assim, falar, escrever, escolher palavras, o tom da voz, tudo isso afeta, tudo isso modifica, né, a realidade, modifica a disposição do outro também. Dependendo de como você fala, às vezes é um funcionário, é uma pessoa que está te atendendo, ela já está cansada, está no final do dia, acabou de receber uma notícia ruim. Então, dependendo do teu tom, você pode ter uma abertura ou ter um fechamento absoluto e aquela pessoa expressar a maior má vontade em te atender, né? E por aí vai, todo mundo acho que já tem experiência com esse tipo de coisa, né? Então, quando eu quero escrever e falar com polidez, cortesia, abertura ao diálogo, eu vou ter recursos na língua para fazer isso. Recursos fartos, né? Um desses recursos é, por exemplo, nós modalizarmos a nossa fala. O que é isso? Por exemplo, os advérbios, eles são importantes modalizadores. Então, assim, quando eu estou brava, quero fazer uma afirmação, eu quero fazer uma acusação, estou explodindo de raiva. Mesmo nesses casos, eu posso, já que eu sou uma pessoa consciente, racional, adulta, não generalizar, por exemplo. Então, eu posso escolher algum advérbio ou alguma expressão na língua que marque, né, que não é o que eu não estou falando de todos. Uhum. Então, quem nunca ouviu, você está generalizando, não é todo mundo assim, não é todo mundo que fez assado, né? Então, sempre tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, o verbo, a gente no Brasil, você poderia fazer determinada coisa para mim? É diferente de eu falar faça. Né? Isso é modalização, você é um outro modo de dar ordem. Exatamente, você vai arredondando, polindo a língua. Cada língua, quando a gente estuda línguas estrangeiras, a gente percebe também como que eu faço, por exemplo, poderia, você poderia, você venderia, você pegaria isso para mim, por favor? A gente vai aprendendo para você não falar a língua do outro de forma ríspida, grosseira, né? O português de Portugal, por exemplo, ele fala gostava. Olha, gostava que você me entregasse esse papel, Dalier. Olha que diferente para nós, né? Eu gostaria que você me entregasse esse papel, Dalier. A gente fala gostaria. E em português de Portugal é gostava. Então, vai viajar para Portugal, quer ser polido? Usa o pretérito imperfeito, né? Eu gostava que você falasse mais devagar. Enfim. É interessante. Então, isso que você falou da modalização é um outro modo que vai tornar a sua fala, a sua escrita mais polida, com mais cortesia, porque a sua intenção é persuadir o outro, é ganhar o outro, é vender a sua ideia, vender o seu produto, é por aí. Quando a gente fala ou escreve, no fundo, a gente sempre está argumentando, a gente sempre está querendo alguma coisa com aquilo, né? Ninguém fala sem propósito algum. Então, voltando à questão da linguagem como interação, a gente quer contar com o outro de alguma forma, e hoje, em tempos assim de violências verbais, né, é importante a gente sempre cuidar já que a linguagem é interação, de deixar o diálogo aberto, abrir, né, não ter um discurso, uma fala, uma escrita muito violenta, muito fechada, muito categórica, que anule a voz do outro, né, e isso serve para a educação em casa, dos filhos, relacionamentos afetivos, discussões numa reunião de trabalho. A todo tempo a gente precisa decidir coisas que são difíceis, chegar em pontos comuns, às vezes o trajeto nem sempre é fácil, tranquilo. Então, a linguagem é de fato interação e a gente vê isso todos os dias. E a clareza, a precisão também pode ser um elemento a favor da interação. Porque, da interação e da inclusão, né, Dalier? Né? Porque às vezes tá muito claro para mim o que eu quero, o que eu estou pensando, e na hora de escrever, somente na escrita, né? Mas também às vezes na fala, eu não o faço de maneira clara, precisa, para que o outro entenda sem muita dificuldade. E isso pode prejudicar a interação também, né? O ideal é que a gente sempre saiba, nessa comunicação, quem é esse outro. Porque quando a gente sabe, facilita a nossa
codificação, né? Mas não é em toda situação que a gente, por exemplo, vou escrever um livro, eu não sei quem serão os meus leitores, né? Mas quando a gente está, o professor, ele sabe, quando ele está dando aula, ele sabe que aquelas pessoinhas todas na frente dele são os alunos dele. Então, quer dizer, isso facilita, mas nem sempre a gente tem em mente com quem nós estamos interagindo, né? Para a gente terminar, eu estava pensando aqui, quando você falava, nas redes sociais, onde, às vezes, 2, 3 palavras são capazes de fazer eclodir uma briga, uma guerra, né? Talvez seja um grande exemplo de como a linguagem, a língua é interação. Aquilo que você escreve não são meras palavras, tem um poder imenso. Não é um poder mágico, né? Não é uma magia, mas é porque, por meio da linguagem, de fato, nós interagimos, nós provocamos o outro. Reações, né? Um presidente com uma fala controversa, né? O impacto que não causa, um tweet minúsculo. Pode derrubar a bolsa, derrubar governantes, etc. Né? É isso mesmo. A palavra tem poder, mas não daquele jeito que às vezes não é o poder mágico, né? Porque senão eu estaria milionária, né, Dalier? A gente se declararia, falaria coisas maravilhosas que desejamos, né? Mas ela tem ela impacta, né? Ela produz reações, é verdade. Então, olha, fique sabendo você que se a linguagem é interação, na sua experiência na vida acadêmica, profissional, todas as vezes que você falar, escrever ou usar qualquer outra linguagem, saiba sempre que além de se expressar, além de estar se comunicando, você está interagindo. Cuidado com aquilo que você vai provocar e produzir com o que você fala e escreve. É por aí, né? Exatamente. Obrigado, professora Milka. Eu que te agradeço, Dalier. Tchau, gente.